Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui, muito feliz, Atos comentado por nós, dia 10. E no dia 10 nós vamos fazer capítulo 19 e 20, a gente está fazendo 2 capítulos por dia, tá? Então tem sido incrível, eu tenho crescido muito. Confesso para você que existe uma intenção egoísta também nesse projeto, porque eu cresço muito fazendo os comentários, refletindo, pensando, meditando na palavra de Deus. E nós estamos fazendo o livro de Atos. Então a gente coloca a câmera em cima, se é a sua primeira vez por aqui, e a gente comenta junto, versículo por versículo do livro de Atos. Se você perdeu algum, tá tudo lá no nosso canal do YouTube, ou aqui no nosso canal do YouTube, você pode ir lá e assistir todos. E eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Não faz isso aqui sozinho, chama um amigo, chama alguém para estar com você e estudar a Bíblia juntos. Tem uma forma maravilhosa de estudar as Escrituras, em família juntos. Eu quero te incentivar a pegar aí seu papel, sua caneta, pega aí seus marca-textos, já estou com os meus aqui na mão, meus marca-textos, para a gente começar. Antes da gente começar, eu sempre falo para vocês, cara, se você é abençoado pelo nosso conteúdo, se é relevante aquilo que a gente está construindo aqui para você, tem uma forma de você nos ajudar. Nós temos a loja do Dizascope, é isso mesmo. O que a gente faz? Todo livro que impactou profundamente a nossa vida, a gente coloca na loja do Dizascope e distribui para as pessoas para que elas possam crescer mais ainda. Então eu quero te indicar um livro aqui, que foi um dos últimos que eu li, Vida com Deus. Olha só, o meu amigo, o Jardel, me deu de presente esse livro e falou, cara, quando eu li, eu pensei em você, eu lembrei de você, eu falei, tem tudo a ver com o que o Douglas está construindo. E eu confesso que eu demorei, deixei guardadinho lá, tinha uma fila de livros que eu estava lendo, demorei. Mas, cara, me arrependo de ter demorado, porque é muito bom, cara, muito bom. Vida com Deus. Ele vai falar sobre 4 relacionamentos com Deus, 4 posturas que estão erradas no seu relacionamento com Deus. Vida sob Deus, vida sobre Deus, vida de Deus e vida para Deus. Isso aqui é o errado. E aí ele vai falar da vida com Deus, que é a vida correta. E é muito legal, porque ele faz uns desenhinhos no meio, assim, ó, que ajuda muito a entender. Olha que legal. Ajuda muito a entender. Me ajudou muito na parte do discipulado, cuidando de pessoas, porque na hora eu identifiquei qual era a vida, minha postura errada aqui, como transicionar para o certo, e é da galera que eu tô cuidando, qual é a tentação deles, ir mais para a vida sob Deus, mais para a vida de Deus, mais para a vida para Deus. Cara, é muito legal. Eu não sei como te falar e quão legal é sem te dar vários spoilers aqui, mas eu vou deixar para você ler. Link aqui na descrição do vídeo, pede o seu que a gente entrega na sua casa. E você vai estar ajudando na produção de conteúdo do Dizascope aqui. Então, se você é abençoado, pede aí para você. Vambora! Está preparado? Então vamos lá. Pega papel, pega caneta, pega sua Bíblia, pega os marca-textos, pega tudo. Se você tem Atos comentado, pega aí também. Se você não tem, dá para você pedir, tá com frete grátis durante todo o período que a gente está fazendo o comentário aqui. Vou deixar o link aqui para vocês também. Antes da gente começar, quero fazer uma oração. Alguém mandou lá no Instagram, cara, tô sentindo falta das orações antes, né, do estudo e tal. Então, você tá certíssima. Vamos orar juntos aqui. Pai, obrigado por esse tempo que a gente pode passar juntos. E eu queria te pedir que o Senhor liberasse o Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade das Escrituras, Pai. Nós queremos ouvir Tua voz, queremos ser direcionados, ministrados pelo Senhor. Fala com a gente, Pai. Fala com a gente através do Teu Santo Espírito e que haja transformação em nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Vambora, gente. Vamos lá. Pega aí, então, o seu Atos comentado ou pega aí a sua Bíblia, seu papel, sua caneta. Vamos lá, Atos, capítulo de número 19, tá? Diz assim, olha, aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, isso é muito legal, gente, porque depois você vai ver as cartas de Paulo aos Coríntios, você vai ver as cartas de Paulo aos Efésios, e é a viagem dele aqui, né? Então, enquanto Apolo estava em Corinto, então, tem esse personagem, Apolo, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Então, Paulo foi para onde? Para Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes, olha que interessante agora. Então, Paulo chega em Éfeso e ele encontra alguns discípulos de Jesus ali. E olha o que ele pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe Espírito Santo.
Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? E eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento. Então, batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus. Então, eles tinham sido batizados no batismo de João para o arrependimento, e aí eles foram batizados em nome de Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizaram. Eram ao todos uns 12 homens. Então, o que eu quero ver com vocês aqui, olha que interessante. Eu quero que você pare comigo e olhe para essa pergunta aqui, ó. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então, Paulo chega em Éfeso e ele encontra 12 discípulos, tá? Ele encontra aqui, ó, alguns discípulos. E aí, o relato de Lucas é muito rápido, então você não sabe quanto tempo ele ficou aqui, quanto tempo ele estava com esses discípulos. Mas a verdade é que, nesse período que ele estava com os discípulos, surge uma pergunta. E eu fico me perguntando assim, o que Paulo viu que gerou essa pergunta? Sabe, eu fico me perguntando assim, se Paulo passasse uns dias com você, sentado ao seu lado, lá no seu trabalho, será que ele terminaria e faria essa pergunta? Você recebeu o Espírito Santo? Essa pergunta aqui, ó. Você recebeu o Espírito Santo? O que Paulo viu que gerou nele uma dúvida? Será que esse povo aqui tem o Espírito Santo? Sabe, o seu estilo de vida deixa claro que você recebeu o Espírito Santo? A forma que você vive é óbvia de que você recebeu o Espírito Santo? Será que se Paulo passasse uns dias lá na sua casa, será que Paulo passasse uns dias com seus filhos, com você, com a sua esposa, com o seu marido, será que Paulo, ele ter passado uns 2 dias, seria parar assim e falar assim, vem cá, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Vocês receberam o Espírito Santo? E aí, será que a nossa vida revela o Espírito? Por quê? Porque o Espírito gera fruto em nós. E você sabe qual é o fruto? Gálatas capítulo número 5. É amor, bondade, benignidade, paciência, domínio próprio, amabilidade. Então, essas 9 características do fruto são a evidência do Espírito em nós. E a minha pergunta é essa, tá óbvio no fruto que sua vida gera que você tem o Espírito Santo? E aí esses homens falam, não, a gente nem sabe o que é Espírito Santo. E aí o que Paulo faz? Paulo prega para eles, porque eles tinham recebido o batismo do arrependimento. É interessante que tudo começa aqui, gente. Arrependimento. É quando você fala, eu não quero mais, aqui ó, não quero mais essa vida que eu tinha. Só que não basta eu não querer a vida que eu tinha. Tem esse segundo batismo aqui, ó. Tá? E aqui, na verdade, é um arrependimento, tá? Mas aí, Paulo vai falar de agora batizar ele, o batismo, em nome de Jesus. Tá, agora eu já sei o que eu não quero. Entenda, gente, eu não estou falando que tem 2 batismos, ok? Lá na época teve o de João Batista, depois o de Jesus. Mas hoje a gente já é batizado direto aqui, tá? Mas começa com arrependimento. Eu sei o que eu não quero mais, mas aí agora é o que eu quero. Eu quero ser como Cristo. Eu quero viver para Cristo. E aí vem o batismo no Espírito. E aqui agora é eu posso. Por quê? Porque primeiro eu quero, mas não consigo.
mas agora eu consigo através do Espírito Santo. Então, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Então, ele ficou ali com eles, pregando. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. E, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Uma pergunta que mandam com frequência para a gente aqui no Dizascope é essa. E eu quero responder com isso aqui, ó. Mas alguns deles se mostravam teimosos, descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo se afastou deles. Perguntam assim: quanto eu devo insistir numa pessoa que não crê, que não quer, né? Quanto devo insistir em um... Vou usar um termo aqui, tá? Que tá ali no texto. Teimoso. Sabe? E aqui é o ponto. Quando você perceber que a pessoa não quer, pronto. Então você vai ver com frequência falando assim: e eles tiraram a poeira dos pés deles e foram embora. E eles mudaram de cidade porque eles não queriam nada ali. Então, olha, alguns se mostraram teimosos, descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo se afastou deles e levou consigo os discípulos e passou a falar diariamente na escola de Tirano. Querendo dizer o quê? Ele foca nos interessados, ok? Foco nos interessados. Então, quanto eu devo insistir em um teimoso? Até você perceber que a pessoa não quer. Se a pessoa não quer, ela não tem desejo. Olha aqui, ó. Perdão, gente. Olha aqui, ó. Primeiro batismo de arrependimento. Eu já não quero a vida que eu tenho. Batismo em nome de Jesus. Agora eu quero Cristo. Mesmo não conseguindo. E aí, sim, recebo o Espírito e agora eu sou empoderado no Espírito. Então, eu não quero mudar de vida. Eu não quero. Eu estou feliz com a vida que eu tenho. Cara, é o tempo que você fala. Então, eu preciso me dedicar a quem quer. Ok? E aí... Paulo vai e fica diariamente com os discípulos. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E isso aqui, gente, é o resultado, presta atenção nisso. Isso aqui é o resultado disso. Por quê? Porque se Paulo ficasse focado em quem não quer, se ele ficasse focado aqui em quem não quer, ele não teria esse resultado. Por quê? Porque ele treinou quem quer e esses caras se espalharam por toda parte pregando o evangelho. Muitas vezes nós estamos insistindo e perdendo tempo com pessoas que não querem. Essa pessoa não quer. E se ela não quer, talvez lá na frente ela vai querer. Talvez depois ela vai cair em si. Nós estamos aqui de braços abertos. Nós não vamos chegar e falar: você não quis naquela hora, agora não tem mais. Não. Nós vamos sim abraçar a pessoa, mas ela não quer. Então você precisa se dedicar aos interessados, aos que querem. E aí continua, diz assim, olha: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, você tem aqui os sinais. A ponto de levarem os enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha isso, gente. Pegavam lenços e aventais pessoal de Paulo, e quando colocavam nos enfermos, nos possessos, eles eram libertos. Lembra que Jesus falou: se creres em mim, fará obras iguais às minhas e ainda maiores farão. Obras maiores. Nós não temos relatos de pessoas pegando lenço na área de Jesus e aquilo curando. Então, obras maiores ainda. Sabe? E aqui são sinais. Sinais seguirão aos que creem. Os sinais apontam e testificam a veracidade da pregação. E alguns judeus exorcistas ambulantes, olha que interessante, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espírito maligno,
dizendo. Então os caras começaram a querer expulsar demônio. E eles diziam assim, ó, ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Olha que interessante, gente. Ordeno que saiam em nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí diz assim, ó, os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E possuído do espírito maligno, saltou sobre eles, dominando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. O que Lucas está nos informando aqui? É que Paulo fazia esses sinais e já tentaram piratear. E o que é esse piratear, gente? Presta atenção. É a autoridade, presta atenção, a autoridade sem relacionamento. E aí, o que você termina não é tendo autoridade. Você quer ter poder. Por quê? Porque o poder era para expulsar os demônios. Mas a autoridade vem de um relacionamento com Deus. A pessoa quer um poder sem relacionamento. Por quê? Porque quando você tem relacionamento, você tem autoridade. O que eles estavam dizendo? Ei, ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Então eles estavam falando do Jesus de Paulo. Eu quero o poder do Jesus de Paulo. Mas isso aqui não dá certo. Você precisa da autoridade do meu Jesus. Né? E aqui é uma busca pelo poder. Mas aqui é uma busca por autoridade. O que Paulo tinha não era poder. Porque toda parte ele falava, não estou fazendo isso no meu poder, não estou fazendo isso no meu poder, mas estou fazendo isso em nome de Jesus. O que Paulo estava dizendo? Eu estou fazendo isso na autoridade de um nome, não num poder que foi me dado. É porque eu estou aqui no nome dele, eu conheço ele. Esses homens não conheciam a Jesus. Ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Não é nem o meu Jesus, não é nem o meu amigo, não é nem a quem eu sou discípulo. Não, a quem Paulo prega. Ei, o inferno não respeita aquele que terceiriza a sua fé. De novo, o inferno não respeita aquele que terceiriza a sua fé. Ele respeita quem tem relacionamento com Jesus, porque relacionamento gera autoridade. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Gente, isso aqui é marca de avivamento, viu? Deixa eu te falar uma marca de um avivamento. Um avivamento é confissão e arrependimento público de pecados. É um temor tão grande, um derramar do Espírito tão grande que vem sobre todos, que as pessoas começam a confessar os seus pecados e abandonar e se arrepender publicamente, começa a falar publicamente dos seus pecados, de tanta convicção do santo que se manifesta naquele lugar. Então isso é uma marca de um avivamento. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, calculando, presta atenção nisso, calculando o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. 50.000 denários. Um denário é o valor de um dia de trabalho. Então você imagina, 50.000 dias de trabalho. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, esse arrependimento, essa confissão e arrependimento público de pecados, é abandonar
o pecado a qualquer custo. Não importa quanto vai custar. Eu quero abandonar o pecado. Isso é uma marca de um avivamento acontecendo num lugar. E aí diz assim, depois dessas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém. Então eu gosto sempre de destacar isso. Resolveu onde? No seu espírito. Não no seu interesse, não na sua carne, não no que era bom, no seu espírito. Ir a Jerusalém passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia, depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. Então, continuava uma grande perseguição ali aos cristãos, aos membros do caminho. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes, senhores, olha que interessante, gente, eu quero que você pause aqui comigo. Então esse ourives, ou seja, o cara que fazia estatuazinhas, né, que fazia os ídolos ali, eles param todo mundo e falam o seguinte, senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício, né, de fazer as estatuazinhas. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Então olha do que ele está ofendido. Que Paulo estava dizendo que esses deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há perigo que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor, e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, os companheiros de Paulo. Gente, para aqui, eu quero que você pare um minuto comigo, presta atenção. Ele está com medo do quê? Ele está ofendido com o quê? Que Paulo está afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Só que na sequência, ele mesmo, né? O Demétrio vai argumentar que ela não é uma deusa de verdade. Como assim, Douglas? Olha isso. Ele está dizendo, não há somente o perigo que o nosso negócio caia em descrédito. Ou seja, nós estamos perdendo grana aqui, ó. Nós estamos mexendo com a nossa economia. Gente, onde o evangelho chega de verdade, mexe com a economia do lugar. Mexe com os negócios ilegais. Vamos continuar. Mas olha o que ele diz. Como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoraram. Gente, qual é a marca de um falso deus? Qual é a marca de um falso deus? De um ídolo? Presta atenção. É que os seguidores precisam manter a majestade deste ídolo. Olha o que ele está dizendo. O templo da grande deusa Diana vai ser considerado sem valor. E que a majestade dela vai ser destruída. Gente, se você é um deus, como é que o seu templo vai ficar sem valor? Sua majestade vai ser destruída por um tal de Paulo. Então, o que eu quero que você entenda é que quantas vezes a gente trata o nosso Deus como um ídolo, como um falso Deus, no sentido de a gente acha que tem que ficar protegendo o nosso Deus. Gente, nós precisamos fazer tal coisa aí, porque senão o nosso Deus vai cair em descrédito aí com a galera. E nós temos que defender ele aí, ó. Tô pensando aí a gente fazer isso, fazer aquilo, preparar isso, preparar aquilo, porque tem que proteger o nosso Deus, cara. Se nós não proteger o nosso Deus, vai cair em descrédito o templo dele e até a majestade dele tá aí perigando perder. Meu irmão, você tá falando de um falso Deus. Porque o verdadeiro Deus, nada.
nada consegue ferir a sua majestade. O verdadeiro Deus é tão majestoso que ele não precisa da sua criação para se manter sendo Deus. Sem esses seguidores, o ídolo não é nada. E por isso que ele precisa ser mantido. E aí todos eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Diana dos Efésios. E aí eles pegam Gaio e Aristarco, os companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não arriscasse ir ao teatro. Uns, pois, gritavam. Presta atenção. Então os discípulos não permitiram. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Sabe quando as pessoas veem um tumulto e falam: vamos lá, vamos gritar junto ali. Mas o que está acontecendo? Não sei. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Só te fazer uma observação aqui, ó. Paulo se submetia aos irmãos. Gente, Paulo era líder de todos esses. Paulo era mais letrado do que todos esses. Paulo tinha tido revelações diretas de Cristo. Mas quando os discípulos falaram: não vai, cara, Paulo não foi. Ele ouvia os irmãos. Ele submetia ao corpo de Cristo. E aí, Alexandre, então, do meio da multidão, pediu para falar. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos em uma voz gritaram durante quase 2 horas. Olha isso. Você imagina durante quase 2 horas pessoas gritando: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Porque havia uma crença de que havia caído uma imagem do céu, tá? Dessa mulher, tá? E que havia caído nessa cidade. Então ali foi construída esse templo para essa deusa Diana. Ora, não podendo isso ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada. Porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que os acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. Então, ele aponta eles para irem para as autoridades legais para dar queixa daquilo que está acontecendo. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum para que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Então, ele resolveu ali. E aí, olha só que interessante que vai acontecer no capítulo de número 20. Diz assim, olha: cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. Então, você pode ver que aonde ele ia, o que ele fazia? Ele fortalecia os discípulos e os exortava, ok? Onde se demorou 3 meses. Então, na Grécia ele demorou 3 meses. Quando estava para embarcar rumo à Síria, houve uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Então decidiu voltar pela Macedônia. Acompanharam-no Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Gente, olha que doido. Gente de toda parte, cara. De toda parte. Olha a equipe ministerial dele. Ele tinha alguém de Bereia, tá? Aí ele tinha alguém de Tessalônica, ele tinha alguém das províncias da Ásia. Então, você via que eram pessoas diferentes, de povos diferentes, que andavam junto com ele. Por quê? Porque eles estavam fazendo essa missão
que era transcultural, era em várias culturas. Nos precederam ficando à nossa espera em Troade. Então eles ficaram, esse grupo aqui ficou em Troade. Depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos e em 5 dias nos encontramos com eles em Troade, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Então, como Paulo só tinha praticamente aquele dia para ficar com eles, Paulo pegou e falou a noite inteira. A gente brinca, né? Esse tipo o Leandro Vieira, assim, né? Lembra a época que o Leandro pregava 2, 3 horas. Então, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Então, o cenáculo é o andar de cima, tá? É um andar de cima. Então, eles estavam ali num segundo andar. Aí um jovem chamado Eutico, presta atenção, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Então, o que eu quero te falar é sobre este sentado na janela. Eu quero usar isso de forma simbólica para você entender. O que precede essa morte desse jovem Eutico? E tem muito a ver com o jovem, sabe? É esse sentado na janela. O que é um sentado na janela? É olhando para dentro, mas também olhando para fora. Sabe, com medo de estar perdendo alguma coisa, com medo de algum prazer mais legal estar acontecendo lá fora, muitas vezes a gente se posiciona na janela. Sabe, como que dizendo assim, olha, tá legal, tô aqui, mas vai que tem uma coisa da hora acontecendo ali fora e eu também não quero perder. Então eu tô posicionado de tal forma que eu aproveito aqui de dentro e aproveito lá de fora. Só que essa mente dobre, só que essa dupla intenção não funciona. E aí, olha como é simbólico isso. O que acontece com ele? Ele é vencido pelo sono. Sono da Bíblia é igual à morte. Quando fala que Adão adormeceu lá para que Deus tirasse a mulher de sua costela, é a mesma palavra para morte. Era como se ele tivesse morrido. Então, sono na Bíblia é esse sinônimo de morte. Lembra que fala assim? Desperta, Efésios, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos. Então, o que precede essa morte espiritual? O que precede a morte do Eutico? É essa posição de querer olhar para fora e olhar para dentro. Cara, você precisa entrar de vez. Você precisa sentar lá no meio, a ponto de o seu olho não conseguir mais ver lá fora, ver a janela. É você abrir mão, é você fazer essa aliança, esse casamento que você fala, não, acabou, eu sou só de Cristo, eu sou só de Deus, eu sou só dele, eu não estou mais nesse local que divide duas realidades. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse, não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu. Então conduziram o rapaz vivo e sentiram-se grandemente confortados. E aí diz assim, olha, nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos havia sido determinado, devendo ele ir por terra. Então, ele foi por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, nós o recebemos a bordo e o fomos a Mitilene. Dali navegamos no dia seguinte e passamos diante de Quios. Levamos mais uns dias até Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Então você está vendo aqui essa viagem missionária.
ok? Essa viagem que eles estavam indo rumo ao destino deles que Paulo tinha determinado pelo Espírito. E Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso. Então Paulo não queria parar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia, porque ele sabia que se ele para ali, ele vai demorar, porque tem muito discípulo ali, já tem uma igreja estabelecida ali. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, que era o destino final que ele tinha determinado pelo Espírito. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da cidade que encontrassem com ele lá. Então, ao invés de ele entrar na cidade, ele chama os líderes para ir encontrar com ele. E olha só por quê. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. E aí Paulo vai falar sobre o procedimento dele. Presta atenção. Olha como ele procedeu: servindo ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pela cilada dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai falar sobre... lembrando eles de como ele procedeu ali no meio deles. E ele vai destacar algumas coisas. Primeiro, servindo com humildade. Essa é uma grande característica do homem de Deus. Sabe? É esse servir, mas mais do que isso, servir com humildade. Qual é a diferença, Douglas, do servir e do servir com humildade? É porque há uma tentação de servir esperando algo em troca. Mas o servir com toda humildade é servir completamente entregue. É servir humilhado, ou seja, é servir não esperando nada em troca. Ok? Mas aí ele continua: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso, de ensinar isso a vocês. Então, um ensino proveitoso. Como assim, Douglas, um ensino proveitoso? Sim, Paulo não parava para ensinar aquilo que era inútil. Paulo não parava para ensinar por vaidade. Paulo não queria mostrar que sabia. Não, ele ensina aquilo que é proveitoso, que gera crescimento, que gera arrependimento, que gera desenvolvimento. Ok? E aí ele fala a última coisa: testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre sem preconceito com os diferentes. É o evangelho, gente, para todos. É como se ele estivesse dizendo: cara, não sou o pastor dos ricos, não sou o pastor dos pobres, não sou o pastor dos negros, não sou o pastor dos brancos, eu não sou o pastor dos com diploma ou do pastor dos analfabetos. Não, é para todos. Eu testemunhei a judeu, a grego, a qualquer um que quisesse, que tivesse ouvidos, que o Espírito nos desse a oportunidade. Nós testemunhando. E agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, olha isso, gente, que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Gente, isso aqui acaba com toda a teologia da prosperidade, né? O cara que mais estava ouvindo o Espírito, eu sou impelido para o Espírito de ir para Jerusalém. E o Espírito Santo, ele me assegura. O que, Paulo? Ele me assegura uma coisa: que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, e aqui, gente, isso aqui mexeu muito comigo. Eu queria que esse versículo penetrasse seu coração. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Não considero a vida preciosa para mim mesmo. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que a gente não está considerando a nossa vida muito preciosa para nós mesmos?
Será que a gente não está muito com minúcias assim em relação à nossa vida? Dizendo que ela é muito preciosa para nós, a nossa vida. Não, eu não posso fazer isso porque isso aqui eu vou sofrer. Não, isso aqui vai me expor. Não, isso aqui vai acabar com a minha imagem. Não, isso daqui... Tá, Paulo está dizendo assim, porém em nada considero a vida preciosa para mim. Paulo estava dizendo o seguinte, em outras palavras: eu já morri. Por que Paulo não tem medo dos sofrimentos, gente? Porque eu já morri. Por que Paulo não tem medo das prisões? Porque eu já morri. Por que Jesus era tão ousado em tudo que ele ia fazer? Porque ele já tinha morrido. Qual que é o lance de Paulo que ele aprendeu com Jesus? É que Jesus não morreu uma morte de cruz simplesmente. Ele viveu uma vida de cruz. O que significa tome a sua cruz e siga-me? Os meus discípulos já morreram. Já estão mortos. A cruz é só o martírio, o dia que mataram Paulo, é só um concretizar de algo que já era a vida dele. Sabe, ele está dizendo, não tem como matar aquele que já morreu. Não tem como humilhar aquele que já se humilhou. Ele está dizendo, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E aí ele fala assim, e agora sei que todos vocês em cujo meio passei, pregando o reino, não mais verão meu rosto. Ah, gente, que reunião é essa, hein? Não mais verão meu rosto. Portanto, no dia de hoje testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus. Gente, será que nós estamos limpos do sangue das pessoas ao nosso redor? Vou fazer essa pergunta. Você está limpo do sangue das pessoas ao seu redor? Como assim, Douglas? Você já anunciou para elas todo o plano de Deus. Você já anunciou para elas todo o evangelho. Você já anunciou para elas o reino de Deus. Você pode dizer, cara, eu tô limpo do sangue de vocês, porque tudo que eu podia, da forma que eu conseguia, de tudo que eu tenho, eu entreguei. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Gente, eu acho lindo isso aqui, ó. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Sabe, muitas vezes nós, como líderes, negligenciamos isso aqui. Olha a primeira coisa que Paulo fala: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Se você, líder, você, pastor, você, mulher de Deus, se você não se cuidar, não tem como cuidar do rebanho de Deus. Amar o rebanho de Deus é se cuidar. Se cuidar é amar o rebanho de Deus. Porque eu só tenho condição de cuidar de alguém se eu estou cuidando de mim mesmo. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E aí acho que a galera já devia estar balançando a cabeça ali. Nossa, é verdade, hein? É o fulano. Provavelmente o fulano é um lobo. É o que ele diz. E que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos para trás de si. Vocês mesmo, entre vocês tem os lobos. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. E ele diz assim: agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar esperança entre todos os que são santificados. Gente, Paulo entrega eles a quem? Aos cuidados de Deus e à palavra. Eles são entregues aos cuidados de Deus e a palavra. Por que eu estou destacando isso? Porque esse é o nosso papel com as pessoas que a gente cuida. Não é cuidar para sempre. Não, vai chegar um tempo que Deus vai nos chamar para outras coisas, ou nos chamar para Ele.
E aí a gente está entregando eles aos cuidados de Deus e à palavra. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Então ele mostra como não havia interesse nenhum. Um serviço sem interesse. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Então Paulo trabalhou para se manter no ministério. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Gente, isso aqui é uma grande chave da mentalidade de Cristo, tá? É a mentalidade de Cristo. Se tem uma frase que de alguma forma resume a mentalidade do Cristo, é essa: mais bem-aventurado é dar do que receber. Em outras palavras, melhor é dar do que receber. E isso é tão importante, por quê? Porque a gente pode estar com a mentalidade do mundo nos elementos evangélicos. Sim. A gente pode estar pregando, falando aleluia, dizimando, mas em mente o nosso objetivo em tudo é receber. Então repara que são elementos evangélicos, elementos cristãos, elementos bíblicos com mentalidade satânica. Melhor é receber do que dar. Então, o que Paulo está falando é: eu estou operando nessa nova forma de pensar, nessa nova forma de agir, nessa nova forma de caminhar que Cristo nos ensinou. Melhor, mais bem-aventurado é dar do que receber. Sabe, o que o Espírito Santo quer fazer em nós é essa mudança de cosmovisão, essa mudança de mentalidade, onde a gente tem prazer em dar, em entregar, em se doar mais do que receber. Sim, em outras palavras, é mais deveres e menos direitos. Nós estamos atrás dos nossos direitos. Não, isso aqui é meu direito. Não, pode parar que isso aí é meu direito. Isso aqui é meu direito. Tá, esquece seus direitos. Melhor são os seus deveres do que os seus direitos. Essa é a mentalidade do Cristo. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. E olha que linda essa cena, gente. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando Paulo, o beijava. Entristecido especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam seu rosto, e eles acompanharam até o navio. Sabe? O que eu quero que você entenda é que não é uma equipe de uma empresa, não é um time de basquete, um time de futebol. Não. Nós estamos falando de irmãos. Então, não é uma equipe ministerial, é uma família cumprindo o ministério. Sabe, é isso que a gente tem que entender, gente. Sabe, eu vejo muitas vezes assim, eu tô servindo lá em tal ministério, eu não gosto daquela galera, mas é a galera que tá com a gente no ministério, né, cara? Então, assim, como eu amo cantar no louvor, então eu suporto essa galera e a gente vai, né? Eu vou exercendo a obra de Deus, né? E como eu amo o ministério infantil, eu vou suportando essa galerinha aí, tem uma professora chata lá, um pessoal chato e tal. A gente vai levando porque, né, eu quero trabalhar para Deus. Não, você não entendeu nada. Não é, em primeiro lugar, a obra, em primeiro lugar, a relação. Por quê? Porque a obra é feita a partir da relação. Nós estamos falando de homens e mulheres que se amavam profundamente, que choravam uns com os outros. Quem que é lá do ministério que você serve junto, que se falar que vai fazer uma viagem, se ajoelha e chora ao lado dessa pessoa? Sabe? Então entenda uma coisa, é uma família. O pai quer uma família de irmãos e irmãs que se amam. E a partir dessa relação vão cumprir um ministério, vão cumprir uma obra. Então eu queria te desafiar, cara, a amar profundamente as pessoas que Jesus colocou ao seu lado para trabalhar, para cumprir uma missão, uma função na cidade que você está inserido. E aqui então a gente termina o capítulo de número 20 e nós vamos para o capítulo de número 21.
no nosso próximo encontro. Cara, espero que você esteja sendo abençoado, espero que você esteja sendo tocado pelas palavras que o Espírito Santo inspirou Lucas a escrever aqui em Atos, né? Que eu disse para vocês que são Atos do Espírito Santo. Eu falei para vocês do livro Vida com Deus, livraço, se você quiser, pede aí, vou deixar o link na descrição aqui para você, ok? E eu tenho certeza que vai te abençoar muito, assim como me abençoou esse livro Vida com Deus. Olha só, a gente volta na nosso próximo encontro, Atos comentado por nós, número 11, e aí a gente vai fazer capítulo 21 e capítulo 22, e eu espero vocês. Tudo que a gente faz aqui tem um objetivo, deixar você mais parecido com Jesus, e eu espero que você tenha ferramentas para também formar Cristo em outras pessoas. Pega esse link, manda para todo mundo, chama mais gente para fazer o comentário de Atos junto com você. Também deixa um comentário aqui que Deus ministrou seu coração, curte esse vídeo, se inscreve no canal e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!